Rádio Encontro X, a novidade começa aqui. Olá amigos da Rádio Encontro X, tudo bem? Meu nome é Fernando Barbosa, estou com vocês mais uma vez no programa Foco na Educação. Se liga aí. Desta vez, uma modalidade importantíssima na radiologia com um profissional gabaritado e especialista. Venho falar esta manhã com Anderson Moraes, mestre e graduado e tecnólogo em radiologia, e falar um pouquinho para vocês o quanto é importante a área de medicina nuclear na radiologia. Muito obrigado pelo aceite, professor. Parabéns aí pelo ótimo trabalho, a serventia que tem trazido para a gente em nossa profissão tão grandiosa. Fala um pouquinho sobre a sua carreira profissional, como você começou e por que você escolheu a medicina nuclear. Muito obrigado pela sua presença. Bom, Fernando, muito obrigado aí pelo convite, né? É uma oportunidade aí bastante importante para mim, né? E uma honra poder falar um pouquinho da minha profissão e falar um pouquinho aí da especialidade que eu sou extremamente apaixonado. Bom, deixa eu me apresentar antes, né? Eu já atuo na radiologia há mais de 25 anos. Comecei como auxiliar de radiologia. Fiz o curso técnico em radiologia pelo extinto Colégio João Paulo I, né? De onde saíram grandes nomes aí das técnicas radiológicas. Depois eu fiz o curso de tecnologia em radiologia pelo Centro Universitário São Camilo. Fiz licenciatura em Biologia pela Faculdade Paulista São José e depois, né, continuei dando sequência aí com os cursos de pós-graduação. Fiz pós-graduação em Imaginologia pela Uninove, fiz outra pós em Tomografia Computadorizada e Ressonância Magnética pela FAMESP e também fiz mestrado. Sou mestre em Ciência e Tecnologia em Saúde pela Universidade de Mogi das Cruzes. Atualmente eu estou finalizando minha pós-graduação em Formação em Educação à Distância pela Unip. Atualmente eu sou coordenador do Centro de Medicina Nuclear de São Paulo, CEDMEN, e coordeno o Serviço de Medicina Nuclear e PET-CT. Também sou coordenador da pós-graduação em Imaginologia na FAMESP. Também dou aula no curso de Diagnóstico por Imagem, né, no programa de pós-graduação da FMU. E sou autor, né, de diversos capítulos e livros para a radiologia, publicado aí pelas editoras Guanabara, Difusão, Iendes, né, editora Abril e Ateneu. Eu sempre costumo falar que a maioria das pessoas me conhecem, né, sem nunca terem me visto, porque os meus livros hoje, né, muitos são utilizados aí nos centros de formação, sejam eles cursos técnicos ou cursos tecnológicos. Bom, eu comecei a trabalhar num hospital chamado Hospital São Lucas, né, onde eu trabalhava como office boy. Esse hospital já não existe mais, ele ficava ali no bairro da Liberdade, próximo ao metrô São Joaquim. E a minha história é bastante engraçada, né? Porque eu entrava no hospital às 7 horas da manhã e eu tinha um amigo da radiologia que entrava nesse mesmo horário. E quando eu saía para almoçar às 11 horas, eu via que esse amigo, ele estava indo embora. Então eu ficava bastante curioso, né? Porque, o rapaz entrava comigo e na hora que eu estava indo almoçar, ele ia embora. Esse era o trabalho dos meus sonhos, né? Então eu comecei a perguntar, comecei a pesquisar o que ele fazia, até ele me explicar que ele era técnico em radiologia. E aí foi quando eu fui tentando entender um pouquinho mais sobre isso. Né? Eu já trabalhava como office boy dentro, né, do setor de medicina nuclear, que era um serviço terceirizado dentro do hospital, e eu comecei a conversar com as pessoas, a perguntar, né, como é que funcionava. Eu fui bem enxerido mesmo.
até um determinado ponto, né, que eles começaram a colocar eu para posicionar paciente, a chamar paciente, deitar na mesa, e aí eu comecei aos poucos entendendo, até chegar a um determinado ponto que eu já fazia exames. Aí eu fui buscando as minhas formações, né, e tô até aí hoje, né, então foi realmente através da curiosidade, né, que possibilitou que eu começasse a entrar mais na área. E é lógico, né, eu me dediquei bastante, né, realmente eu me entreguei aí à minha profissão e fui correndo atrás, né, e vai ser um prazer aí estar participando aí com vocês. Vamos para a primeira pergunta. Chegou aqui no chat pra gente. O profissional ele queria saber, para você trabalhar na medicina nuclear, você precisa ser técnico ou você não pode ser técnico e tem que ser tecnólogo também? Explica pra gente como o aluno ele exerce nessa modalidade. Bom, Fernando, nós temos 2 resoluções do CONTER, né, do Conselho Nacional de Técnicos de Radiologias, que são bastante importantes aí para a gente falar, né? Uma é a Resolução 12, de 20 de setembro de 2005, né, que institui e normatiza as atribuições dos profissionais técnico e tecnólogo em radiologia com a habilitação em medicina nuclear. E a outra, que é a Resolução CONTER número 15, de 22 de outubro de 2009, que define aí os procedimentos técnicos com PET-CT, né, como sendo atribuições dos profissionais, tanto técnico quanto tecnólogo em radiologia. Porém, é importante a gente lembrar que hoje, né, também por uma definição do CONTER, o técnico em radiologia ele precisa ter a sua habilitação em medicina nuclear, que ela é feita, né, através de cursos de especialização, né, de formação pós-técnica em medicina nuclear. E aí esse profissional ele precisa levar essas documentações ao CRTR para que na sua habilitação, né, esteja definido lá a medicina nuclear como uma especialidade. Para o tecnólogo em radiologia não há essa necessidade das especializações, pois ele já sai habilitado, né, a atuar em todas as áreas dentro do diagnóstico por imagem. É lógico que o quanto mais ele tiver bem formado, né, com cursos aí de especializações, com cursos de pós-graduação e de extensões, aí sempre será um diferencial, pois esse profissional ele está mais preparado, né, para o mercado de trabalho. Existe a RDC 38 da Anvisa e que ela diz algo bastante importante, que para ser responsável pelo laboratório de radiofarmácia com a manipulação e preparo de materiais radioativos, há necessidade de um profissional de nível superior. Então, para você ser responsável pelo laboratório de radiofarmácia, o técnico, né, ele não pode, ele pode atuar sim, mas não como responsável. Aí há necessidade de um profissional de nível superior, aonde se encaixa perfeitamente aí o tecnólogo. É lógico que nós também temos outros profissionais de nível superior que podem assumir também essas posições. Um outro ponto bastante importante é que o tecnólogo ele também pode atuar como supervisor de radioproteção em medicina nuclear. Ele presta a prova da CENEM, que é a Comissão Nacional de Energia Nuclear, e ele pode, né, assumir o cargo de responsável técnico pelo serviço, assumindo uma atribuição aí do físico médico. Então é um mercado aí bastante interessante e que o tecnólogo ele pode começar a enxergar aí, né, como um potencial muito grande.
Mas, resumindo, né, a gente vai ter atuações tanto para técnicos quanto para tecnólogos dentro do setor de medicina nuclear. O aluno que precisa se especializar ou capacitar nessa modalidade, o que você indica para esse aluno? Ele tendo a formação técnica ou tecnólogo, ele quer se especializar mais, ele pode fazer um pós-técnico, uma especialização, uma capacitação, e muitas vezes eles têm dúvidas, né? Como começar? O que você pode dizer para esses profissionais? Bom, Fernando, eu acho que quando a gente pensa, né, em mercado de trabalho, ainda principalmente pensando nos dias atuais, toda qualificação ela é bem-vinda, né? Então, quanto mais qualificado tiver esse profissional, melhor serão as chances dele no mercado de trabalho. Para o profissional de nível técnico, os cursos pós-técnico são uma boa pedida. Eu acho que ele pode começar realizando os cursos pós-técnico, né, para melhorar a sua formação. Na sequência, ele deve realizar, né, o curso superior ou tecnólogo em radiologia, que vai melhorar cada vez mais as suas chances aí no mercado de trabalho, né, e seguido aí dos programas de pós-graduação. Então ele precisa realmente sempre estar um passo à frente, né? E oferecendo cada vez mais, porque o mercado ele é cada vez mais competitivo. E agora nós teremos um agravante, né? Por conta dessa pandemia, nós estamos tendo aí, né, vários postos aí que estão desaparecendo, né, por conta do número, a diminuição de pacientes nos serviços particulares. E quando essa pandemia, né, ela terminar, esses hospitais voltarão a funcionar em pleno vapor, né? As vagas elas serão abertas novamente e aquele que vai entrar é o que tiver melhor qualificado, né? Então a qualificação ela tem que ser constante, né? Então para aquele que está fazendo curso técnico o pós-técnico realmente é a grande pedida, mas ele não pode se acomodar aí, ele precisa dar sequência nos cursos superiores, né? E para aquele que já é tecnólogo, obrigatoriamente ele precisa buscar uma pós-graduação, pois o mercado exige cada vez mais. Nós trabalhamos com tecnologias cada vez mais modernas, né? Temos aí, por exemplo, agora a questão da inteligência artificial e a necessidade de um profissional mais completo, né? Capaz de tocar este equipamento e levar ele ao máximo da sua capacidade. E é só a qualificação que vai proporcionar essa melhoria aí do profissional. Rádio Encontro X, a novidade começa aqui. Nesta modalidade, vemos poucas clínicas relacionadas à radiologia convencional, né? Cada hospital hoje tem um aparelho de raio-x, tem uma tomografia e muitas vezes não tem o setor de medicina nuclear, né? E você acha que para essa modalidade tem uma grande perspectiva de crescimento? O que você está achando quando se trata de tecnologia, de Brasil hoje em investimento, tecnologia? O que você pode nos dizer em relação ao futuro aí? Bom, atualmente nós temos 464 serviços de medicina nuclear autorizados no país, 10 produtores de radioisótopos emissores de pósitons, que são ciclotrons,
e 3 serviços de radiofarmácia, né? Isso a gente consegue obter esses dados facilmente, né, pela CNEM, pela Comissão Nacional de Energia Nuclear, que é quem autoriza o funcionamento desses serviços. Bom, atualmente nós temos aí o PET-CT, que vem trazendo uma grande revolução diagnóstica no tratamento oncológico e que muda completamente a perspectiva de tratamento dessas doenças, né? Também temos diversas terapias que vêm chegando aí, né, que são chamadas de teranósticos, aonde nós utilizamos radioisótopos para tratar determinadas enfermidades. Então, essas tecnologias, né, elas vão fazendo com que a medicina nuclear ela entre em uma posição de destaque. Um ponto bastante importante é que durante muito tempo a medicina nuclear ela sempre foi relegada ao subsolo. A partir de 1998, quando surgem as tecnologias híbridas, né, com a fusão da imagem da medicina nuclear com a tomografia computadorizada, trazendo uma junção de fisiologia e anatomia, a medicina nuclear ela entrou em uma posição de destaque. Então é uma tendência, né, que esses procedimentos eles aumentem ao longo dos anos. É claro que esse aumento também, né, vai se fazer necessário à procura de profissionais. Porém, né, de profissionais qualificados, pois se a gente pensar em um equipamento de PET-CT hoje, é um equipamento que custa uma bagatela de $1 milhão. Então, imagina para o médico, dono desse serviço, ele quer que você tenha bons protocolos, otimização de custos, logística, e esse profissional técnico ou tecnólogo, ele tem um papel de relevância, né? Porque hoje a gente precisa entender que nós não fazemos somente exames, né? Nós precisamos assumir todo o papel de gerentes do setor, né? Gerentes do departamento. Então, há uma perspectiva de crescimento, sim. É lógico que agora, com essa pandemia, né, a estagnação ela será geral, né, em todos os métodos. Mas eu acredito que o potencial ainda de crescimento é muito grande e a gente precisa saber aproveitar todas essas oportunidades aí. E, professor Anderson, e se tratando de pesquisa, ensino e pesquisa, a área científica, como que está essa área? O que você pode orientar os alunos que querem, que estão fazendo sua especialização, sua pós-graduação, pensando em mestrado, na área de medicina nuclear, os meios mais fáceis para eles terem já um conhecimento mais, uma pesquisa melhor, nessa área científica? A medicina nuclear ela pode ajudar o aluno nessas pesquisas? Fernando, em relação à pesquisa, no país nós já temos um número de tecnólogos, mestres, tecnólogos doutores, mas ainda é um número muito pequeno e eu acredito que a gente tem um potencial muito grande para produzir ciência, né? Principalmente por conta da nossa formação, que é uma formação mais tecnológica. Então a gente tem bastante oportunidade. Nós temos programas de pós-graduação stricto sensu, né? Mestrado e doutorado em tecnologia nuclear. Nós temos mestrados aí em tecnologias das radiações, né? Então a gente tem bastante linha de pesquisa que a gente consegue levar aí para a medicina nuclear, né? Então é um mercado bastante promissor, né? Principalmente porque há uma carência cada vez maior de docentes, né? Que tenham uma boa formação.
né? Mas não basta apenas aquela formação, né, com títulos, e sim aquele cara que realmente ele consegue compreender, ele consegue passar para os alunos, ele consegue compreender as práticas pedagógicas, como por exemplo a sala invertida, a utilização da inteligência artificial. Então a gente tem bastante campo aí de atuação, né? Mas para a pesquisa, realmente, esse profissional precisa de uma dedicação muito grande, até porque durante muito tempo, né, o tecnólogo em radiologia, ele nunca teve um perfil voltado para a pesquisa, né, e isso vem mudando aí com o passar do tempo. A gente já tem bastante programas de iniciação científica, né, realizado aí dentro das universidades. Então há um mercado aí bastante promissor aí para pesquisa, sim, né? Porém, a gente ainda não tem programas que são específicos para tecnólogos. Então a gente precisa ir entrando em outros programas, fazendo aparecer a qualidade deste profissional, a qualidade da profissão, né? E aí a gente vai alcançando aí os principais objetivos aí. Bom, foi um prazer muito grande, né, estar falando aí com vocês, falando um pouquinho aí dessa especialidade que é a medicina nuclear, né, e deixo aí um recadinho aí para vocês, que a persistência, né, é a chave de tudo. Então a gente tem que seguir em frente, a gente não pode ficar perdendo tempo reclamando, lamentando, porque enquanto eu estou reclamando, sempre tem alguém aí, né, tentando, correndo atrás, né, e tentando conseguir aí aquela vaga de emprego, aquele mercado, e se qualificando cada vez mais. Então a gente não pode perder tempo, a gente tem que correr, né, atrás sempre. Muito obrigado aí, um abraço a todos. Bom, para finalizar, queria agradecer ao professor Anderson pela disponibilidade, por ter aceitado esse convite de estar conosco, trazendo essas informações tão importantes para os profissionais da radiologia, alunos interessados nessa profissão. Um agradecimento aí da Rádio Encontro X, e dizer que ficamos contentes em termos profissionais como você, atuando e trazendo exames de qualidade nesse ramo tão importante. Também para todos os ouvintes, meu agradecimento mais uma vez por ter nos acompanhado nesse momento. Quarta-feira que vem estaremos juntos novamente com a modalidade ressonância, trazendo um profissional gabaritado, pessoas que possam trazer informações importantes para nós, tá? Um agradecimento ao Jornal Eletrônico, um grupo do Facebook que tem nos acompanhado e tem nos dado todo um apoio também nas publicações também. Para vocês que querem, têm alguma uma opinião, tenham oportunidade de buscarem outras modalidades, interesse em saber, mande mensagem, nos acompanhem na rádio e na revista Encontro X também. Um grande abraço a todos e até mais. Rádio Encontro X, a novidade começa aqui.